A administração Trump autorizou uma venda de armas de cerca de 825 milhões de dólares para a Ucrânia. Isso inclui mais de 3 mil mísseis Javelin, com um alcance que pode superar ataques anteriores com mísseis. Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, disse que Rússia e Ucrânia não estão prontas para a paz. Estou curioso para saber sua opinião sobre isso. Essa medida específica da administração Trump, e se ela acabou com o processo de paz? Porque a Rússia afirmou repetidamente que esses mísseis e esse financiamento mantêm a guerra em andamento. E Trump disse que não está lutando na guerra. Ele está apenas vendendo armas para a OTAN. O que está acontecendo aqui? Bem, Trump e sua equipe são completamente incompetentes. Em primeiro lugar, todo dia há uma mudança de opinião, uma mudança de declarações. Em alguns dias são ameaças, em outros é uma declaração sobre meu melhor amigo Vladimir. Basicamente, isso não é tática, é incompetência e incoerência. O presidente é incapaz de formar uma ideia coerente do que está acontecendo. Ele é pressionado por vários lados, suas próprias promessas de acabar com a guerra, um público americano que está cansado de tudo isso, fabricantes de armas que querem vender armamentos, os neoconservadores que são em parte aproveitadores da guerra e em parte ideólogos belicistas, e os líderes europeus que estão no mesmo grupo. Eles são uma combinação de belicistas e reféns do complexo industrial militar, deles e nosso, que basicamente são a mesma coisa. Theirs and ours, which are basically the same. Trump does not have the capacity. Então Trump não tem capacidade de encontrar uma saída para isso. Esta é uma administração que está fracassando em muitos aspectos, inclusive no desafio de promover a paz. A paz é viável, mas não é autossustentável, autossuficiente ou autogerada por natureza. Ela precisa ser construída. É necessário haver um arcabouço, precisa ser explicada e justificada. Exige negociação, não uma reunião de 2 horas. Nada disso está realmente acontecendo agora. É muito triste. É muito preocupante ter tamanha incompetência na liderança dos Nazarens. Mas acho que basicamente essa é a explicação do que estamos vendo. Não são movimentos inteligentes, não é estratégico, nem mesmo é tático. É apenas um agir desordenado. E isso fará diferença, professor Sachs? Porque o contrato diz que 1.000 mísseis iranianos por ano serão enviados para a Ucrânia. A comunicação do governo Trump é muito caótica. Por um lado, eles dizem que não vão permitir ataques de mísseis de longo alcance contra a Rússia a partir da Ucrânia, usando armas dos Estados Unidos. E ainda assim, essa grande promessa à Ucrânia, seja possível ou não, na quantidade que dizem que vão fornecer esses mísseis, parece indicar exatamente o oposto para a Rússia. Não sou especialista militar o suficiente para entender todas as ramificações desse sistema de armas, mas me parece claramente uma forma de prolongar a guerra. Também estamos em um contexto em que a Ucrânia é governada por um pequeno grupo extremamente corrupto que opera sob lei marcial e, assim como nos Estados Unidos, não tem relação com as necessidades do povo ucraniano ou com a opinião pública na Ucrânia, que em sua maioria quer que essa guerra acabe. Basicamente, é quase como se estivéssemos nas mãos de gangsters nos SLS, na Europa e na Ucrânia. Ninguém realmente quer que a guerra acabe, exceto, eu diria, a Rússia, francamente. A Rússia quer que isso pare nos termos que ela estabeleceu, que são, antes de tudo, a neutralidade da Ucrânia e concessões territoriais após 11 anos de guerra desde o golpe de Maidan, que os Estados Unidos apoiaram em fevereiro de 2014. Esses são, na verdade, termos bastante sensatos para encerrar essa guerra, proteger a soberania e a segurança da Ucrânia sobre o restante do país, que corresponde a 80% da Ucrânia, ou a Ucrânia pré-1991, antes da guerra. E isso deveria ser a base para encontrar um acordo. Parece que não estamos chegando lá novamente, porque isso exigiria um presidente capaz de estabelecer um marco, manter-se firme nele e negociar com base nisso. Mas não temos isso.
Então parece que haverá mais combates, mais escalada, mais destruição. Sabemos que a Rússia lançou ataques massivos de mísseis e drones contra Kiev nos últimos 2 ou 3 dias. Muito mais disso vai acontecer. E tudo isso também serve como um gatilho para uma escalada ainda maior, e eu diria, para o risco sempre presente de isso se transformar em uma guerra nuclear. Isso sempre foi verdade, e não parece haver qualquer vontade de recuar disso. Por mais incompetente que seja a liderança dos Estados, eu colocaria absolutamente Starmer, Merz e Macron no mesmo nível de grotesca incompetência. Não acho que nenhum deles reflita os interesses de seu país, a segurança da Europa ou a realidade dessa situação. A Europa tem debatido agora a ideia de uma zona de amortecimento. E isso supostamente faz parte de uma sugestão em torno de um chamado acordo de paz. Mas como o senhor disse, professor Sachs, ninguém realmente está conversando com a Rússia atualmente, apesar de os Estados Unidos terem participado dessas conversas no Alasca. Parece que, especialmente na Europa, há uma forte resistência, até mesmo à ideia de dialogar com a Rússia. E agora estão propondo essa zona de amortecimento como uma forma de impor sua versão do que seria uma cessação desse conflito. O que o senhor pensa sobre isso? Por que a Europa tem sido tão rápida e tão disposta a seguir os Estados Unidos, concordando com essa mediação de transferência de armas? O que o senhor acha dessa ideia de zona de amortecimento e de como a Europa tem se comportado durante esse processo em um conflito que não está favorecendo nem os Estados Unidos, nem a Europa nem a Ucrânia? Acho que o principal problema é que não há diálogo entre a Europa e a Rússia. Os russos dizem coisas importantes. Eles falam, é claro, sobre a OTAN, suas fronteiras, sistemas de mísseis dos Estados-membros, ameaças à sua segurança. E a resposta europeia é: Putin é um monstro. Ele é um expansionista implacável. Ele quer invadir o resto da Europa. Ele precisa ser detido. Isso não é o que os russos estão dizendo. E, na minha opinião, a resposta europeia é ou surdez ou imprudência. Não sei qual dos dois. Alguns líderes europeus me disseram coisas em particular que são diferentes do que dizem em público. E nesse caso a conclusão é que é imprudência, que estão apostando em mais guerra por algum motivo, mesmo sabendo que o que dizem não é verdade. Alguns desses líderes simplesmente me parecem tolos. Starmer, por exemplo. Merz me parece um belicista implacável. Nunca sai uma palavra sobre solução pacífica da boca dele. E o que é impressionante é que a Alemanha tem uma responsabilidade pela paz. Não só é a maior economia da Europa, como também é o país que invadiu a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, acabou causando 27 milhões de mortes, dividiu a Europa por décadas depois disso e se reunificou com base em um compromisso explícito de que a OTAN não se expandiria. Foi garantidora do Acordo de Minsk II, que até mesmo a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que não aplicou, que não levou a sério. Não tenho certeza se acredito nela quanto à sua postura na época em que deveria ter sido adotada, mas ela falhou. A Alemanha falhou. E tudo o que ouvimos de Merz não é nem um pingo de reconhecimento disso, mas sim que a Europa deve se preparar para a guerra. Então isso é bastante alarmante. Lemos histórias, estudamos por que tragédias terríveis e devastadoras como a Primeira Guerra Mundial aconteceram. Debatemos isso na escola e escrevemos trabalhos sobre o assunto. Mas agora, estamos vivendo isso nós mesmos, assistindo, com verdadeiro choque, a completa imprudência das ações dos líderes políticos, quando há um imperativo óbvio de sentar e conversar, e talvez discordar. Mas nem sequer tentar dialogar e negociar é algo que me choca profundamente. O que está acontecendo em Gaza? Esse genocídio horrível. E o governo Trump demonstrou muito pouco interesse em fazer algo para impedir isso. Muito pelo contrário. Isso é um desastre absoluto, um genocídio apoiado pelos Edzwenth. Por favor, não é que eles não estejam tomando medidas para impedir isso. Eles estão ativamente apoiando o assassinato em massa.
Esses são os valores ocidentais, caso alguém não entenda. Os valores ocidentais são que você pode massacrar pessoas que você considera fora do seu grupo, ou subhumanas, ou que não pertencem ao seu grupo religioso, ou seja lá o que for. É isso que está acontecendo agora. E é ativo, é cúmplice. E enquanto falamos, o Departamento de Estado emitiu um comunicado dizendo que autoridades palestinas não poderão comparecer às Nações Unidas em setembro porque estão pedindo o reconhecimento da Palestina. Um horror dos horrores. Enquanto os Estados Unidos estão promovendo um genocídio. É aqui que estamos agora. Sim, os Estados Unidos estão completamente envolvidos, se não liderando isso. Eu sei que muita gente diz que a guerra da Ucrânia agora é de Trump. O que está acontecendo em Gaza, o genocídio lá, certamente recai sobre Donald Trump, como você disse. Quero sua avaliação sobre isso e o contexto de como os Estados Unidos estão atolados em uma guerra genocida de um lado, atolados em um cenário de terceira guerra mundial perdida, um possível conflito iminente na Ucrânia, um novo potencial conflito nuclear por causa da Ucrânia. Peter Navarro, um notório falcão anti-China, que agora é conselheiro da Divisão de Manufatura e Comércio de Trump, disse o seguinte sobre a Índia, porque neste momento há muito pânico em relação à China. Rússia e Índia estão se aproximando. A Ucrânia vem até nós e a Europa e diz nos deem mais dinheiro. Então todo mundo nos Estados Unidos sai perdendo por causa do que a Índia está fazendo. Os consumidores, as empresas, todos perdem. E os trabalhadores perdem porque as altas tarifas da Índia nos custam empregos, fábricas, renda e salários mais altos. E então os contribuintes perdem porque temos que financiar a guerra de Modi. Ok, o caminho para a paz passa pelo Saudi. Já ouvimos isso sobre a China, certo? A Ucrânia é a guerra da China, porque a China continua comercializando com a Rússia. Mas há um pânico ainda maior. Modi e Xi Jinping estão trabalhando em uma possível distensão entre eles para aliviar as relações entre os dois países. Algo histórico, de certa forma. E claro, Rússia e China estão mais próximas do que nunca. Eu quase penso... Trump e Peter Navarro estão unindo o mundo. Ok, estão unindo o mundo contra os Estados Unidos, mas ainda assim estão unindo o mundo. Eles são tão idiotas. Navarro, ele é um imbecil. Desculpe. E o que eles fizeram nas últimas semanas foi destruir anos de relações entre os Estados Unidos e a Índia. Sempre disse aos indianos, meus amigos, tenho tantos colegas e amigos com quem discuto isso, que os Estados são completamente indignos de confiança. Não existe essa coisa de aliança confiável com os Estados Unidos. E sempre aconselhei a Índia, não fique do lado dos Estados Unidos contra a China. Isso é imprudente. É uma missão tola. É jogar o jogo hegemônico dos Estados Unidos. Não está no interesse da Índia. Bem, posso dizer que Peter Navarro e Trump provaram meu ponto da forma mais direta e óbvia nas últimas semanas. Tenho conversado com muitos altos funcionários indianos, com a mídia, com líderes empresariais. Eles romperam as relações entre Estados Unidos e Índia por causa disso. Não são apenas as declarações idiotas de Navarro dizendo que esta é a guerra de Modi. É também a chamada tarifa punitiva de 25% que os indianos notaram. Obrigado. E o estreitamento das relações entre China e Índia já estava em andamento há vários meses, porque faz muito sentido para ambos. Mas a onda de atividades que se seguiu às medidas tarifárias de Trump contra o Brasil e contra a Índia tem sido algo digno de nota. E eu acompanhei isso de perto até hoje. Brasil, Índia, China e Rússia têm participado de uma intensa rodada de diplomacia de alto nível nas últimas semanas. Ministros da Defesa, ministros das Relações Exteriores, visitas de chefes de Estado. Muito se tem falado sobre as consequências de como isso impacta a hegemonia do dólar americano e, de modo geral, o mundo unipolar. Parece que o conflito na Ucrânia, Gaza, as contínuas escaladas com o Irã, tudo isso está diminuindo a posição dos BRICS e beneficiando muitos BRICS. Eu não sei o que está caindo mais rápido, Trump
A aprovação de Starmer, Macron e Merkel, ou a posição desses países no mundo, ou a economia dos Estados Unidos, ou o papel do dólar, tudo está em declínio. Essa é uma política fracassada. Não faz sentido. Não há estratégia. Não há reflexão. Há uma completa incapacidade de reconhecer que existe um mundo enorme lá fora, e o Ocidente não pode simplesmente mandar nele. Vou colocar alguns números na mesa. Há 335 milhões de americanos, cerca de 450 milhões na União Europeia, mais 55 a 60 milhões no Reino Unido, e somando tudo isso, é pouco mais de 10% da população mundial. Só isso. Eles falam entre si, fazem suas reuniões, fazem ameaças ao resto do mundo, impõem sanções, estão divididos entre eles mesmos porque Trump está em guerra comercial com todo mundo. Mas além disso, esses 10% do mundo ainda acham que comandam tudo. Trump, que representa esses 335 milhões de pessoas, ou 4,1% da população mundial, acha que ele sozinho manda no mundo. É tudo uma ilusão, está tudo fracassando. Tudo isso choca o resto do mundo. Mesmo se considerar Gaza, aliás, pelo menos 180 dos Estados-membros da ONU são fortemente favoráveis a um Estado da Palestina nas Nações Unidas. Muitos vão perceber isso nas próximas 3 ou 4 semanas. Os Estados Unidos estão praticamente sozinhos com Israel, Vanuatu, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné e mais alguns outros. E só isso. Então, os Estados Unidos estão ficando cada vez mais isolados. E como lidam com esse isolamento? Negam vistos para pessoas de quem não querem ouvir. Isso é ainda mais isolamento. Impõem tarifas. Isso é ainda mais isolamento. Ressentem-se do resto do mundo. Bem, não precisamos do resto do mundo. Na verdade, os Estados Unidos precisam sim do resto do mundo. Então, tudo isso é uma abordagem completamente fracassada por parte dos Estados Unidos. E os fracassos, na minha opinião, estão se tornando evidentes em todos os lugares. Alguns veem as mortes em Gaza, o genocídio em Gaza, e a capacidade dos Estados de manter esse grande aparato militar, até mesmo impondo tarifas e sanções, como um sinal de força. Mas você acabou de dizer que isso, na verdade, está aprofundando o isolamento. Este é o começo do fim da dominação e hegemonia do Império dos Estados Unidos. E o que vem a seguir? Não existe hegemonia. Estamos em um mundo multipolar. Os Estados Unidos não podem derrotar a Rússia. Os Estados Unidos não podem derrotar a China. Os Estados Unidos, aliás, não podem derrotar a Índia. Existem muitas grandes potências. As armas nucleares também são um grande fator de equilíbrio. Este não é um mundo que os Estados Unidos possam controlar com seus 4,1% da população mundial. E, aliás, vamos lembrar, Trump é uma figura altamente impopular. Ele tem, nos dados de pesquisas mais recentes dos últimos dias, uma aprovação de 37% e uma desaprovação de 55%. Então ele nem mesmo governa os Estados Unidos. Em seu delírio e por meio de suas ordens executivas, ele acha que governa, mas ele nem sequer tem o apoio da maioria do povo americano. Longe disso. Nesse sentido, já estamos em um mundo multipolar, mas não podemos nos alegrar muito com isso, porque a quantidade de destruição, os assassinatos em massa, a fome de 2 milhões de pessoas em andamento em Gaza e o fato de existirem armas nucleares tornam tudo isso extremamente perigoso. Precisamos de algo além da multipolaridade. Precisamos do mínimo de decência para saber como conviver. E isso os Estados Unidos ainda não têm até agora. Isso é uma falha interna, não a realidade objetiva do mundo. Isso é uma mentalidade de Washington, de que Washington ainda comanda o mundo. E é muito, muito perigoso ter esse tipo de ilusão.